6h24, 6h24. Coloca a imagem que revoltou a Paraíba aqui na tela, por favor, Raminho. Pode encher a tela do povo. Ô, Papinha, me valoriza, por favor. A imagem desse homem, que ele chega com toda a tranquilidade e ele coloca com todo o cuidado o que seria um lixo dentro do latão. Volta a imagem, por favor. Volta a imagem. Essa cena, inclusive, revoltou, chocou toda a Paraíba e viralizou na internet. Desse homem que vai e coloca o que seria um lixo dentro do latão. Eu tenho certeza que você aí se lembra dessa cena terrível. Desse homem colocando uma sacola no lixo. Só que ali, dentro daquele saco plástico, não tinha lixo nenhum. O que havia ali dentro era um bebê, um recém-nascido. Eu estou trazendo essa imagem de novo aqui no nosso Correio Manhã, porque tem novidades em relação ao laudo desse caso que aconteceu na cidade de Cabedelo. Isso foi há 5 meses, inclusive está completando hoje 5 meses. Esse documento, esse laudo médico, confirmou que a criança, que o bebezinho, nasceu sim com vida. E eu falei desde o início. A primeira vez, volta para mim aqui, Raminho, volta aqui, Papinha. A primeira vez que eu vi essa imagem aqui, ó, desse cara, que é um estudante de medicina, desse cara colocando o lixo, aliás, o saco de lixo dentro do latão, eu falei desde o início. Não era lixo. E eu disse mais. Estava vivo. O bebê estava vivo. Ou ele achava que ainda a criança estava com vida. Eu falei desde o início. E o laudo apontou um detalhe muito importante nessa investigação que vocês vão ver agora na reportagem do David Martins. A gente tentou alguém do IPC ou alguém da Polícia Civil para falar sobre esse assunto. No entanto, a gente não conseguiu ninguém para dar entrevista e possa esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. No entanto, eu tive acesso às informações do laudo. E o laudo diz o seguinte: esse bebê, esse menino, ele morreu por asfixia. Ele nasceu, respirou e morreu. O que não dá para saber, o que o laudo não diz, é o quanto esse bebê, esse menino, ele sobreviveu, o tempo que ele sobreviveu. A mãe conta que esse bebê nasceu por volta das 4 horas da tarde do dia 21 de março. O bebê foi jogado no lixo um pouquinho antes das 8 horas da noite do mesmo dia. Então, das 4 horas da tarde até as quase 9 horas da noite, aí tem esse período de tempo que a perícia não consegue definir qual foi o momento exato da morte desse bebê. O que o laudo confirma é que ele nasceu, ele respirou e só depois morreu. E a causa da morte foi asfixia. O laudo também não traz o detalhe de que forma essa asfixia ela aconteceu. Se foi uma asfixia natural, por conta de algum resto do parto, da placenta, o laudo não diz isso. Se foi uma asfixia mecânica, se alguém tapou as vias aéreas dessa criança, ou se essa asfixia aconteceu depois que ele foi colocado dentro de um saco. Vocês lembram? Ele foi jogado em um tambor de lixo, amarrado dentro de um saco e também dentro de uma caixa. Então, o laudo não traz essa informação. O laudo só confirma que foi uma morte por asfixia. Esse bebê ainda está no IML, o corpo está lá. Esse caso aconteceu no dia 21 de março. O corpo desse bebezinho foi encontrado na manhã do dia 22. Eu lembro muito bem desse dia. Foi uma quarta-feira, porque eu estive no local onde esse bebê foi encontrado, lá em Intermares. Então, esse corpo ainda está lá. A família disse lá no IML que só iria pegar o corpo desse bebê depois que o inquérito policial fosse concluído. Ainda sobre o laudo diz que não foi encontrada nenhuma substância na corrente sanguínea desse bebê, ou seja, ele não foi dopado, não foi envenenado, não teve nenhuma substância colocada no organismo dessa criança. O mesmo exame no corpo da mãe também não encontrou nenhuma substância ilícita. A única coisa encontrada na corrente sanguínea da mãe foi uma substância que é do dipirona, um remédio para dor.
provavelmente de um momento que ela passou a sentir as dores do parto, ela tomou esse dipirona. Tem uma mudança com relação à situação do bebê lá no IML. É que a família continua sem ter nenhuma obrigação de pegar esse corpinho lá e de enterrar. Só que agora existe a obrigação da família fazer o registro de nascimento e também o registro de óbito, já que foi uma pessoa, uma criatura, um ser humano que respirou, que nasceu, que respirou e que depois disso morreu. Então, agora a família tem sim a obrigação de fazer o registro de nascimento e também o registro de óbito. Com relação à retirada do corpo lá, a família continua sem a obrigação. No entanto, há essa promessa de fazer o enterro do bebê assim que o inquérito ele for concluído. Era um bebê perfeito. O laudo diz que esse bebê estava entre a 34ª e a 35ª semana de gestação, que dá aí mais ou menos 8 meses. Menino, 45 centímetros e estava pesando 2 quilos. Então, tudo indica que se esse bebê tivesse a assistência necessária para aquele momento, pós o parto, talvez esse bebê estivesse vivo, tivesse sobrevivido. Os pais já estão identificados, são 2 estudantes de medicina. A mulher, ela esteve aqui, eles são jovens, têm entre 21 e 22 anos. Coletou material biológico, o que confirmou que ela é a mãe da criança. No entanto, esse casal, eles estão respondendo, estão seguindo com essa investigação em liberdade. 5 meses. 5 meses hoje, quando o bebê foi encontrado. Agora, tá de brincadeira? Você acha que quem abandonou a criança? E para mim a criança foi colocada dentro da caixa de papelão, a caixa de sapato. Para mim a criança estava viva, tanto é que ela morreu por asfixia. Agora taparam as vias aéreas, sufocaram essa criança ou ela morreu dentro da caixinha? Para mim, ela estava viva ainda dentro da caixinha de sapato, enrolada naquele plástico. Tanto é que ele colocou com muito cuidado. 5 meses. Você acha que quem jogou o bebê lá dentro vai lá para registrar, para dar um nome? Eu acredito que não. Só se for obrigado. Só se a justiça obrigar a fazer isso. 8 meses. Um bebezinho perfeito. Se não queria, dava para adoção. Tanta gente querendo ter um filho e não consegue ter. Tanta gente querendo dar amor a uma criança e não consegue porque não tem essa criança. Por que, em vez de fazer isso, não teve bebê e foi e deu para adoção? Pô, a gente não quer o bebê, tá tudo bem, aconteceu, engravidou, não queria engravidar, mas aconteceu, não se preveniu, já errou, mas aconteceu, então pega esse bebê com 8 meses, ou o parto no tempo normal, vá lá e deixa para adoção. Para que cometer um crime como esse? Isso foi um crime, gente. Não é que o bebê nasceu morto. Nasceu com vida. E foi assassinado. É isso. A produção do Correio Manhã procurou a delegada Vanderleia Gadi, mas ela não quis se pronunciar sobre esse caso. Por enquanto, não agora, segundo ela. Também buscamos falar com o chefe do NUMOL, ou com a chefe, perdão, do NUMOL, a Cristiane Helena, mas ela falou que a Polícia Civil vai realizar uma coletiva para poder detalhar, né, tudo sobre essa história. E só para encerrar, o corpo da criança continua, como o David falou, lá no IPC, aguardando essa liberação. Sinceramente, eu não entendo o porquê de tanto mistério para falar sobre esse caso. Eu não entendo, sinceramente, o porquê de tantos dedos para falar sobre esse caso. São estudantes de medicina? Pior ainda! 6h33 agora, 6h33. Olha só, prometeu.